Bom dia, gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de um Iniciante. Gurizada, para quem não me conhece, eu sou o Fagundes, sou trader, e neste vídeo nós vamos mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês a teoria de Dow. Nós vamos continuar aí nos ensinamentos do mês de junho, que é o mês do iniciante, é o mês que eu iniciei há 2 anos atrás, e que eu vim trazer tudo que eu aprendi, um pouco do que eu aprendi para vocês, para no mês de julho a gente começar a tirar dinheiro desse mercado e vocês vão poder tirar dinheiro comigo. Lembrando que no mês de julho eu vou fazer o desafio do dobro ou nada, tá de pé o desafio do dobro ou nada. Também agora no final do mês, para todos aqueles que curtirem, tá, e deixarem um comentário que seja em todos os vídeos que eu estiver fazendo no mês de junho que tem a ver com esses vídeos para iniciantes, vão participar de um sorteio ali, vão poder ter acesso ao Drive, que são as minhas estratégias que eu mais utilizo no meu dia a dia, e também vão ter um mês de acesso ao nosso grupo de estudos, tá? Que é onde a gente conversa sobre as estratégias ali e troca uma ideia legal durante o pregão, tá? Então, gurizada, nesse vídeo nós vamos falar sobre teoria de Dow, tá? Eu vou mostrar todos os conceitos básicos da teoria de Dow. Vai demorar talvez um pouquinho, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, e aí no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais mostrando no gráfico mesmo alguns conceitos mais técnicos também que eu aprendi durante esses 2 anos, tá? E que muita gente me pede, às vezes acha legal, e eu vim trazer então para vocês, tá? Então vamos falar um pouco sobre Charles Dow. Eu vou diminuir aqui a minha imagem, tá? Vou ficar aqui no cantinho e nós vamos passar alguns slides porque é bastante conteúdo. Vamos lá. Vamos lá pro primeiro slide. E eu vou tomando meu chimarrãozinho aqui, né, gurizada? Ó. Quem foi Charles Dow? Charles Henry Dow nasceu em 51 e morreu em 1902. Nasceu em 1851 e morreu em 1902. Foi um influente jornalista americano, fundador do renomado jornal econômico The Wall Street Journal e Dow Jones Company. Essa Dow Jones, no caso, foi em parceria com Edward Jones, tá, gurizada? O jornalista também foi responsável, como dissemos, pela criação do Dow Jones Industrial Average, que é um índice americano lá, né? O segundo índice do mercado mais antigo dos Estados Unidos, considerado a média das cotações dos 30 maiores companhias de capital aberto americano, beleza? Esse foi Charles Dow, tá? Além disso, ele elaborou a teoria que leva seu nome e que seria a base de todo o estudo moderno da análise técnica de ativos de renda variável. Muitos dos termos presentes no vocabulário trader atualmente são provenientes dos princípios elaborados na teoria de Dow. O que é a teoria de Dow e como ela surgiu? A teoria de Dow surgiu quando Charles detectou a necessidade de um índice que registrasse a variação dos preços das ações, com a criação do índice de Dow Jones. O cálculo era feito com o preço de fechamento de 12 companhias somados e divididos por 12. Hoje o DJIA tem 30 empresas. A teoria de Dow está totalmente focada na variação dos preços e nada mais. A ideia de Charles Dow era encontrar uma maneira eficiente de acompanhar o sobe e desce das cotações para interpretar os movimentos das tendências do mercado. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá, gurizada? Daqui a pouquinho a gente vai entrar ali nos princípios, e aí eu vou começar a comentar sobre os princípios. Vamos lá. Quais são os princípios da teoria de Dow? Os princípios da teoria de Dow se baseiam em estudos sobre a tendência do mercado. Estabelece, considerando os eventos do passado, isto é, os preços de fechamento anteriores, o volume de negociação e os padrões gráficos. O primeiro princípio: os índices e preços já descontam tudo. Tá, isso aqui é muito interessante, tá, gurizada? Que nem volta e meia vocês devem ver eu falando a respeito de que isso aqui já está precificado no mercado. Muitas vezes devem escutar eu falando isso e outros traders também falando isso. Isso aqui já está precificado no mercado, isso aqui já está precificado no mercado. É mais ou menos isso, ó. O preço, ele já desconta tudo. Notícias, qualquer fatos relevantes que aconteçam, ele já precifica no mercado, tá? Ó,
O mais elementar dos princípios é que o índices e preços já descontam tudo. Isso é, já refletem o que o mercado tem conhecimento, como notícias, decisões das empresas, resultados contábeis, etc. Além disso, os novos eventos são rapidamente incorporados nos preços, os fazem subir e descer. Entre os traders é comum dizer que os preços apenas não descontam atos de Deus, ou seja, eventos totalmente inesperados que causam um choque no mercado, como exemplo aqui, né, o ataque aquele ao World Trade Center, né, ou o estouro da crise em 2008 e da pandemia em 2020. São coisas que não tem como o mercado precificar antecipadamente. Então, o mercado precifica aqueles dados, precifica um dado de inflação, precifica uma alta de juros, precifica várias coisas, resultados das empresas. Agora, esses atos de Deus ou atos que a gente não tem como imaginar que possa acontecer, ele não tem como precificar, certo? Segundo princípio, o mercado se move em ondas e apresenta 3 tendências principais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas tendências em cada. Tem 2 tendências, né? Tem a tendência lateral, claro, né? E tem a tendência de alta e a tendência de baixa. Nós temos alguns movimentos que ele faz. Os estudos das tendências é um dos pontos principais da teoria. Segundo Dow, o mercado sempre apresenta 3 tipos de tendências principais: a primária, como as marés do mar, que são as mais duradouras, a secundária, como as ondas de médio prazo, e as terciárias, que são marolas de curto prazo. O Charles Dow fala que o mercado se move em ondas, né? Tem aquela onda, por exemplo, agora eu moro aqui no litoral, tá? Nós estamos passando por teve ressaca agora há pouco tempo. Seria o que? Uma tendência de alta, por exemplo, tá? A maré tá vindo aqui em cima, quer dizer que tá vindo bem forte lá em cima, tá? Que é uma tendência de alta, né? A secundária, no caso, a tendência secundária seria, no caso, como ela está agora, um pouquinho menor. Ela vem, mas não vai tanto lá onde que ela tinha ido. Ela fez uma tendência um pouquinho menor. E a terciária seria aquelas lá no verão, lá quando já está as ondinhas bem devagarinho, vem só na beirinha e volta, vem só na beirinha e volta. Mais ou menos isso, tá? Então ele disse que o mercado, a teoria dele era que o mercado se movia nessas ondas, tá? Terceiro princípio: as tendências de alta possuem 3 fases. Isso aqui é muito importante, tá, gurizada? Nas tendências primárias de alta, é natural que o mercado demonstre 3 fases: a acumulação, que é quando o grupo de investidores bem informados, tá, começam a comprar e acumular, tá? No momento em que o mercado está em um valor baixo, ou seja, pichinchas, tá? Ou dá sinais de melhora geral na economia, ou seja, ainda não começou, incorporou sinais positivos ou o público não se animou por completo, tá? Essa é a primeira fase, a fase de acumulação, que é quando aqueles grupos de investidores que têm bastante dinheiro e que querem correr riscos, né? E que sabem também, tem alguma informação privilegiada, né? Bem informados, sabem que daqui a pouquinho o mercado volta a subir, então eles começam a acumular, começam a comprar, tá? Aí logo após essa primeira fase, vem a segunda fase, que é uma subida sensível. Observa-se uma elevação estável dos preços com a melhora dos resultados das empresas. Contudo, o público pode ainda não estar totalmente disposto a investir. Essa é a subida sensível. E depois o estouro ou o excesso. Ocasião em que a maioria se convence que a tendência de alta é relevante e passa a comprar. E aí todo mundo compra. E o mercado fica bastante aquecido, fazendo os preços subirem forte e rapidamente, apoiado por notícias, resultados contábeis ou crescimentos econômicos do país. Aí parece que tudo tá dando certo, tá tudo bem, tá tudo top, tá todo mundo comprando. Isso acontece muito em tendências de alta, tá? Vamos agora para o quarto princípio, que são as tendências de baixa, que possuem 3 fases, e nós estamos passando por uma tendência de baixa agora nesse momento, e vocês vão entender um pouquinho desses princípios aí, tá? Para quem está começando agora, né? Vamos conversar. Do lado oposto, as tendências de baixa também possuem 3 fases particulares. Tem a distribuição, que começa no final da tendência de alta, com os investidores começando a realizar operações de venda. Os preços podem estar parados ou baixar pouco. Essa fase de distribuição, para quem é gafanhoto como nós, a gente não percebe muito no mercado. A gente acha que só o mercado deu uma paradinha para continuar subindo. A gente não percebe esse ponto essa fase aqui. É difícil perceber, tá? Agora, a segunda fase, que é a fase do pânico, a gente está vivendo neste momento.
Então a gente consegue perceber, tá? Ó, os compradores começam a perder força e os vendedores passam a prevalecer. Começam sentimentos negativos e uma onda para se desfazer dos papéis, forçando a queda mais intensa, veloz e com o volume acentuado, a baixa, que é o que a gente está vivendo agora, a fase do pânico. A gente vê isso lá fora, né, nos Estados Unidos lá também, a gente vê na Europa, a gente vê aqui no Brasil também. A gente está na fase do pânico, certo? E a baixa lenda, quantos preços batem um valor muito baixo e quem ainda não vendeu, quem ainda não vendeu não se sente mais motivado a fazê-lo, assim o volume é bastante reduzido. Essa baixa lenta aqui já é o final da tendência de alta, de baixa, tá? Já nesse ponto aqui já começa a ter uma transição entre o fim da tendência de baixa, tá, e o começo da tendência de alta, que é aquela primeira fase de acumulação, certo? E esse é o ponto onde a gente tem que identificar quando a tendência vai voltar a subir para a gente poder comprar, certo? O que vai nos mostrar? O que vai nos mostrar uma virada de tendência? No nosso quinto princípio a gente vai ver, ó, o volume deve confirmar a tendência. O volume financeiro também é bastante relevante na teoria de Dow. Esse indicador é um fator secundário fundamental para confirmar uma tendência. Portanto, é de se esperar que o volume cresça com o desenvolver da tendência e decresça no final do movimento. Veja bem, cresça ao confirmar a tendência. Então, sempre o volume vai confirmar essa tendência. Eu não sei se eu vou chegar a falar nesse aqui, mas eu não tenho nenhum, mas eu vou falar separadamente. O que acontece? Numa tendência de alta, isso aqui a gente pode implantar no nosso day trade também, tá? Isso aqui é implantado no day trade também. Isso aqui é falado um pouquinho mais amplo, mas também é implantado no day trade, tá? Como é que funciona uma tendência de alta? Uma tendência, tá? Ela sempre tem que ter volume para confirmar essa tendência. Quando a gente vê que o mercado vai diminuindo o volume, tá? Essa tendência está dando uma acalmada, ok? Mas só que a gente não pode entender que a tendência mudou se não tiver volume também. Por quê? Porque essa correção ela vem sempre com pouco volume. Isso eu estou falando de volume de negociação, ok? Ó, tendência, vamos dar um exemplo de uma tendência de alta. Subiu forte, tendência de alta, volume bonito, papapá, e aí começa a cair. Se você identificar que o volume é baixo, isso significa que aquilo ali é uma correção da tendência de alta e não uma reversão de tendência. Porque se for uma reversão de tendência, tem que ter volume. O volume de venda tem que superar o volume da compra ou tem que ser no mínimo bem forte para poder a gente entender que vem vindo o volume de venda que está invertendo uma tendência. Isso é muito importante porque no dia a dia a gente consegue ver isso também no day trade, tá? Vamos para o nosso sétimo princípio. Vocês viram que eu pulei aqui, né? Não teve o sexto princípio. Eu já fui direto para o sétimo porque o sexto princípio segundo Dow, ele diz que uma tendência tem que ser confirmada por dois índices de preços lá, que é o Dow Jones Industrial e Dow Jones Transporte, não sei o que, mas isso é muito contestado, tá? Então eu não trouxe aqui para vocês porque isso não ia fazer tanta relevância pra gente. Então a gente foi direto para o sétimo princípio. Uma tendência se prolonga até haver algum sinal de reversão. Acho que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Outro princípio que diz respeito às tendências é que elas vão continuar indefinitivamente se não houver um sinal de reversão. O sinal de reversão é um volume. Ou seja, um movimento de alta ou baixa se prolongará até que outra força em sentido contrário se exerça contra ele. Esses sinais podem ser padrões gráficos, candlesticks, cruzamento de médias e muitos outros, inclusive o volume que eu acabei de falar para vocês. O mercado pode se movimentar lateralmente também. Por fim, pode haver situações em que o mercado não tem uma tendência definida, se movimenta apenas lateralmente, sem que os topos e fundos sejam ascendentes ou descendentes. Nessa situação, forças de oferta e procura se equilibram, certo? Vamos agora para o nosso próximo slide. Quais são as três tendências de preço segundo Dow? Como dissemos anteriormente, o mercado se movimenta com três tendências principais, denotando os movimentos de longo, médio e curto prazo. De acordo com a tendência de Dow, as tendências têm três classificações. Isso aqui eu falei lá no início, né? Tendência primária, secundária e terciária, que é aquela das ondas, né? Uma onda mais forte, depois uma onda um pouquinho menor e outra onda, uma marolinha, né? A primária dura mais tempo,
e determina a direção a longo prazo. Eu vou mostrar no próximo slide, eu vou mostrar um exemplo no gráfico, tá? Essa primária ela é mais longa, tá? A secundária ela faz uma tendência dentro da tendência. A terciária ela faz uma tendência dentro da tendência dentro da tendência, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, para você compreender melhor, tá? Nós estamos aqui com um gráfico de vale e a gente consegue ver que essa linha roxa ela faz a tendência primária, tá? Que é uma tendência maior, a tendência mais importante desse gráfico. E a gente vê a linha rosa fazendo uma tendência secundária, que é o que? Uma tendência dentro da tendência, certo? E a terciária, que é a linha amarela, faz uma tendência dentro da tendência, que está dentro da tendência, certo? Mais ou menos assim que funciona essas três três tendências aqui de preço, né, segundo Charles Dow. Vamos lá. Agora as críticas. Já falei tudo sobre a teoria de Dow e tudo mais. Vou trazer em um próximo vídeo mais sobre análise técnica. Agora, quais são as críticas à teoria de Dow? Para terminar, tem a consistência de que a teoria de Dow não é perfeita e vai funcionar 100% das vezes. Como todo estudo de análise técnica, ela se baseia na probabilidade de antecipar algum movimento do mercado. Sim, no mercado financeiro a gente trabalha sempre com probabilidade, né, gurizada? Com o passar dos anos, algumas críticas à teoria foram surgindo, sendo as principais. Primeiro, é tardia. Pode-se perder uma parte dos ganhos em uma tendência ao esperar por uma confirmação. Alguns especialistas do mercado dizem que se perde até 1/4 do movimento do mercado. Pode causar dúvida. No longo prazo, pode haver dúvidas de quando um movimento secundário se tornará um primário e um terciário se tornará um secundário, causando impaciência no trader. Perder tendências menores. Na espera da confirmação da tendência, o trader pode perder oportunidades de operações de curto prazo, nas tendências secundárias ou terciárias. Por isso, além da teoria de Dow, é importante que você domine outras técnicas, indicadores e padrões gráficos para interpretar corretamente os movimentos no mercado para não se dar mal no day trade. Bom, gurizada, mais ou menos isso então. Acho que eu consegui passar um pouco da teoria, né? Da teoria de Dow para vocês, na teoria mesmo, né? E no próximo vídeo aí a gente vai trazer um pouco mais de análise técnica no gráfico daí para vocês, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Já não esqueçam de deixar o seu comentário para participar do sorteio do final do mês, se você quiser, né? E não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, que a gente está sempre trazendo novidades aí para vocês, certo, gurizada? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.